Então vamos lá, continuando aqui o relato sobre o livro Abismo, né, de Ranieri, inspirado pelo espírito André Luiz, tá? Então eles estavam descendo nas zonas abismais, né? Ele, Ranieri, Orcus, que era o seu mentor naquele momento, e o anjo Atafon, tá? E como anteriormente no final do outro vídeo foi comentado, que Ranieri ele chegou num ambiente onde tinha vários seres que estavam acorrentados, todo em estado de putrefação, sem membros, né, com buracos no corpo espiritual, e ele chorou diante daquela cena, né, por compaixão, né? E o anão que acompanhava tinha um ser, uma criatura anã, né, que tinha um olho só na testa, e ele carregava um molho de chaves, era uma espécie de guardião daqueles ambientes, né? Ele era um escravo dos dragões, dos seres mais inteligentes, mas eles estavam acompanhando eles naquela jornada, né? Ele olhou estranhamente para Ranieri porque viu as lágrimas e salientou: essas mesmas lágrimas que caem dos teus olhos, que na superfície é visto como sublime compaixão e amor, aqui seria motivo para você ficar acorrentado junto com aqueles seres. Ou seja, ele entendeu que lá só existe duas possibilidades de credenciar você a entrar naqueles lugares: ou é a elevação moral superior, né, um ser de elevada moral, né, ou você é um ser que está no erro, no mal, e sintoniza com aquelas regiões, né, e ficaria acorrentado. Então ele percebeu que se ele não tivesse acompanhado, ele também estaria acorrentado ali, porque ele não tem ainda essa elevação moral, assim como nós. Se nós descêssemos lá hoje, a gente ia chorar de compaixão e ia ficar preso se isso acontecesse, se essa viagem acontecesse nós caminhando sozinho lá, né? Então era difícil para Ranieri se aproximar desses seres, porque eles estavam realmente, pareciam putrefados, tá? Tinham olhos assim secos, olhos parados, olhos pareciam que estavam injetados, sabe aquele olho de cachorro quando tá cego? Eram olhos de pessoas cegas, né? Perdidos na face, porque eles estavam inconscientes daquela realidade a qual eles estavam acorrentados, né? Então, assim, eles não possuíam visão, eles perderam na Terra a visão através das paixões, tá? Hipnotismo sexual, o que isso significa? Que o desejo e a sensualidade exercida pelas vistas na ânsia do desejo da mulher do próximo, ou a aplicação do magnetismo visual para conquista e o amor de baixo padrão, desgastam as fibras do perispírito e cega a criatura por muitos milênios. São cegos de amor e de paixão. Ou seja, aquela pessoa que deseja a mulher do próximo, aquela pessoa que só pensa em sexo, fica vendo as mulheres caminhando na rua, na academia, na praia, e sente esse instinto, esse desejo incontrolável, não controla isso, né, e fica para sempre nessa situação, né? Eu digo para sempre, a encarnação toda só vendo isso, só pensando nisso, né? Esse magnetismo sexual, ele pode sintonizar com essas regiões e não busca nenhuma elevação espiritual, sintoniza com essas regiões e pode estar lá nesse ambiente, né? Então, assim, o amor cheio de maldade destrói o próprio veículo pelo qual transmite, ou seja, eles estavam cegos lá, né, com o olho petrificado, e ainda estavam acorrentados naquele ambiente. Então, o amor cheio de maldade destrói o próprio veículo, que é o olho, né, que se transmite. Então, nada mais justo, que ela é a justiça, é a aplicação da justiça, do que você perder o aparelho pelo qual você usou tão erroneamente aqui nesta encarnação, né? E o contrário disso é o olhar carinhoso e amigo sincero que constrói pupilas luminosas para a imortalidade. Então você ter uma busca espiritual, olhar com sinceridade, olhar com compaixão, com amorosidade para as pessoas, sinceramente e verdadeiramente, vai iluminar cada vez os teus olhos para você enxergar cada vez mais a lei cósmica, né? A benevolência divina, vai enxergar a luminescência da fonte, né? Então, assim, também tem essa questão do amor ao mal e as coisas da matéria materializa, tá? E o amor ao bem e as coisas do espírito espiritualiza, né? Então, se você tem amor às coisas da matéria, você vai ficar cada vez mais denso e materializado e sintonizar com regiões mais densas, né?
Agora, se você tiver amor ao bem e às coisas do espírito, né? Sem ficar prestando atenção em coisas superficiais, né? Fúteis, você vai se espiritualizar, né? E vai ficar mais leve, vai subir, né? Então, toda parte, luz e sombra se toca. A mesma energia, ela só depende apenas de direção. É por isso que o Evangelho é a bússola. O Evangelho, a Bíblia, a igreja, o espiritismo, a umbanda, qualquer religião, qualquer ambiente, desde que você faça isso de forma sadia, proveitosa, para o bem, né, com conduta reta, isso é uma energia direcionada para a luz e direcionada para a sutilização do teu espírito, né? Tudo que você faz que adensa o teu espírito, você vai se materializar e vai descer, né? Então, busque sempre o evangelho, a palavra, a bússola, né? Sempre olhe a mensagem, não quem está transmitindo a mensagem, tá? Sempre a mensagem. Então, eles chegaram nesse ambiente, tinha milhares de pessoas, de espíritos acorrentados, né? Faltava pedaços nos perispíritos das pessoas. E tinha uma mulher com os membros dilacerados, tá? Que lembrava árvores secas, ela estava toda surrada, né? Que faltou palavras, assim, pro narrador aqui transmitir o quão horrenda era essa cena, né? E essa mulher, ela balbuciava palavras que não dava para entender, tá? E Orcus falou para Ranieri assim, sabe quem que é essa mulher? E ele perguntou, quem? A mulher de César. César, lembra de César, o romano César? Aquele César da Roma Antiga, essa era a mulher dele. Ranieri, ele sentiu-se atraído por essa mulher. E ele perguntou dentro dele mesmo, será que fui eu esse César, né? E aí, como os espíritos superiores, eles têm a capacidade de perscrutar os nossos pensamentos, o Orcus salientou que ele não era esse César, tá? Mas ele vai explicar que essa conexão que ele tinha foi porque Ranieri havia amado essa mulher em uma outra existência, tá? E nessa existência, só ele amou essa mulher. Ela não a amou de volta. Ela queria, né, o ouro, as multidões, os palácios dos Césares, né? Nessa inconsciência dela lá, porque ela estava cega, ela estava inconsciente da realidade a qual se encontrava, ela estava coberta de ouro, de púrpura, né? E para ele só exibia podridão. Ou seja, né? Um dia ela vai retornar aos reinos do céu, aos reinos da lei, né? Para poder se recuperar de tudo isso, mas naquele momento ela sonhava, vislumbrava ainda esse ouro, as multidões, os palácios do César, né? Mas por fora era só podridão. E assim, eles comentam, né, que as pessoas se lançam em precipícios e nada podemos fazer, né? Só a lei de Deus inexorável, dura, mas misericordiosa, salva os perdidos. Cada um salva a si mesmo no influxo da misericórdia do Pai. Então, assim, nós, já, né, porque eu vim do lodo também, né, não sou melhor do que ninguém, só nós podemos nos salvar. Através dessa imposição inexorável, dura, mas amorosa do nosso Pai Celestial que nos impulsiona a evolução, né? Nada fica parado, nada fica estacionado, tudo se movimenta, tudo evolui na hora individual. Cada um tem a sua individualidade, o tempo individual, o seu processo, né? Então, assim, eles continuaram caminhando, né? E havia após esse ambiente dessa mulher, tinha o Atafon mostrou, que era o anjo ali, mostrou pilhas de espíritos amontoados todos em formas de esqueleto, tá? Quem que são esses espíritos? São aqueles que acreditavam que após a morte seriam apenas ossos abandonados. Então a mentalização disso foi tanta que assim se fez, né? O poder da mentalização. Lá o que mais acontece é isso, é a tua mente proporcionando para você o ambiente a qual você mesmo molda, tá? Então, esses espíritos achavam que após a morte, após o desencarne, eles iam ser um monte de ossos amontoados apenas, né? Aquela ideia errônea de você desencarna, só vai para 7 covas, 7 palmas do chão, fica lá abandonando a tua ossada e já era, acabou ali, deu. Então, eles mentalizaram tanto isso, na consciência deles era isso realmente que acontecia,
que eles fizeram, assim se fez. Todos amontoados num monte de esqueleto, abandonados lá, até uma hora de terem um lampejo, né, de Deus, né, um lampejo de sabedoria, de consciência, porque são espíritos inconscientes, aí sim voltam as fendas da lei para a evolução, tá? Tem um ponto muito importante que ele comenta assim, que muitas pessoas elas estudam, elas se aprimoram, mas têm medo de compartilhar essas informações porque acham, o que as pessoas vão pensar de mim? E eles comentam assim: quem serve por amor ao serviço e tem a Deus por Pai, Jesus por irmão, não pode deter-se para informar-se o que pensam os homens a seu respeito. O que isso significa? Dane-se o que vão pensar. Você tem Deus no coração, tem o nosso irmão Jesus conosco. Você lê os livros psicografados, tem todo um vasto conhecimento aí que está guardado só para você. Isso é egoísmo. Dane-se o que vão pensar. Vai, faz um canal no YouTube e começa a falar. Talvez você venha aqui, né, tenha vindo nessa encarnação para falar. Então não se importe com o que os outros vão pensar. Deixa eles na consciência deles, que depois vem o resultado, a colheita desse plantio, né? E às vezes a pessoa está só no processo dela, o despertar é diferente para cada um. Às vezes falta 1 ano, 2 para aquela pessoa despertar, então não se importe, a mensagem é, não se importe com o que os outros vão pensar, vai e faça, tá? Não importa quantas vão assistir, se 1 ou 2 assistir já é lucro para ti, porque você veio por você, a evolução é tua, tá? Eles estavam andando, né, cada vez mais ali, e chegaram num lugar onde só tinha seres assim sem membros, né? Sem braços, sem pernas, sem tronco, né? Outras criaturas apenas com o tronco e a cabeça, né? E era a sua consciência, né? Destruindo o seu espírito. Então assim, a criatura, ela constrói e destrói a si mesma. Como ela constrói? Pensamentos positivos, espiritualidade, se doar, fazer o bem, caridade, né? Todas essas questões constroem um espírito elevadíssimo. Agora, o contrário disso destrói o mal, né, pensamentos negativos, você quer derrubar sempre alguém, fofoca, maledicência, todo o mal vai destruindo o teu espírito, e é isso que acontece lá embaixo também, tá? É isso que acontece lá embaixo, você vai destruindo a tua forma espiritual cada vez que você adensa mais ou fica naquela maldade, naquele pensamento engessado e endurecido dessa maldade, de tudo isso que te fez sintonizar com aquela região, né? E ele explica, né, que só descendo a sombra mais espessa é que poderemos entender a luz. Por que eles falaram para mim, a espiritualidade, começar a falar sobre a sombra, as trevas? Porque eu vim de lá, e é somente estudando as sombras que a gente entende a luz. Entende a misericórdia divina da justiça plena, né? Porque eu também fiz mal em vidas passadas e a justiça me aconteceu, estava vindo lodo. Então, somente estudando as sombras é que você consegue compreender a luz, tá? Então é isso. Eles continuavam caminhando e passando por um lago prateado. A geografia era assustadora, né? Somente iluminada pelas luzes de Atafon e Orcus, né? Era tudo escuro, umbreu. Somente eles dois iluminavam o caminho que eles andavam, e aquele anão, aquela criatura anã com um olho só na testa, com um molho de chave, acompanhava eles através do magnetismo do anjo, tá? O arcanjo, o anjo Atafon, ele tem um magnetismo da luz, e esse, como ele estava lá a serviço do Cordeiro, a serviço da lei divina, como um fiscalizador, e fazendo esse estudo, era um estudo para aproveitamento nosso aqui na Terra e também deles, né? Então eles caminham lá para nos trazer esses ensinamentos, para depois eu aqui, essa formiguinha mensageira, que eu sou só um instrumento, uma formiguinha, transmitir para vocês também, e vocês vão transmitindo, e mais gente vai transmitindo, e assim se espalha a luz de nosso Pai Celestial e as suas inúmeras maneiras de levar conhecimento para você despertar a tua consciência, tá? O anão seguia através desse magnetismo do Atafon, e o anão, ele não tinha essa criatura anã não tinha problemas em enxergar na escuridão, ele estava acostumado com aquilo lá, né? Ele amava
as sombras. Para ele, as sombras era tudo, tá? E não se incomodava com as cenas que ele via lá. Para ele era algo natural, né? Era natural. E tinha uma ave descomunal, que parecia um corvo com pés iguais às mãos humanas. Então imagina os pés iguais às nossas mãos, né? Ele era gigante, sei lá, muitos metros de altura, parecia um corvo, né? E ele tinha sido, essa criatura infernal, abismal, monstruosa que estava lá, tinha sido um monstro que destruiu milhões de criaturas na conquista, né, de poder civilizar. Então, assim, ele destruiu civilizações antigas através de guerras, conquista, sabe? É um desses caras assim que vem para dominar, né? Podemos citar aqui o exemplo do Gengis Khan, que era um mongol. Eu não sei se era ele, né? Mas eles não falam os nomes, né? Mas Gengis Khan foi um líder por muitas décadas do Império Mongol. Então, eles invadiram o mundo todo praticamente, né? Então, ele era um sanguinário, ele matava crianças, matava mulheres, invadia, fazia todas aquelas loucuras. É só um exemplo, né? Era um dominador, conquistador, somente poder, sabe? Então, ele, depois que desencarnou, virou uma criatura dessas por simples sintonia. Por quê? Porque ele sonhava sempre voar e governar de cima, né? Então, esses conquistadores tinham uma mente dessa maneira: voar de cima e conquistar. Então ele voava, só que a única coisa que ele controlava era o lodo, era o charco, né? E ele era muito temido naquelas regiões e já tinha recebido várias e várias encarnações como oportunidade para poder melhorar, mas em cada uma delas ele só piorou, só teve mais sede de poder, só teve mais sede de conquista, sede de aniquilar os outros para sobrepujar a sua força, para sobrepujar o seu império, ou seu país, ou enfim, né? E por força da lei, né, ele assumiu essa forma e adensou e estacionou naquela densidade, naquele plano denso da região astral abismal. Ou seja, não podemos esquecer que o abismo, o umbral, ele tem sendas. O que são sendas? Eles têm níveis densos, tá? Então, um ser que não foi tão maldoso assim, ele desce para o primeiro nível, né? Um ser mais maldoso desce para o segundo, e assim vai indo cada vez mais profundo, cada vez mais em direção ao núcleo da Terra. Lembrando que eles não estão debaixo da Terra, tá? Não é isso. É uma dimensão paralela àquela região profunda da Terra, beleza? Até o próximo vídeo. Por aqui encerramos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.